Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Cristo é Deus. Essa é uma dúvida recorrente, principalmente porque existem hoje religiões que se apresentam como cristãs, como as Testemunhas de Jeová, os Mormons, os Espíritas, etc. Religiões essas que negam o principal fundamento da fé cristã, que é Jesus é Deus. Com a profusão de igrejas evangélicas se disseminando em todo lugar, é comum também nós encontrarmos alguns que se dizem evangélicos e não creem na divindade de Cristo, ou o consideram apenas um ser divino, ou uma criatura de Deus de menor padrão no escalão da divindade. Um dos melhores e mais simples textos que eu li sobre o assunto é o que eu vou ler agora para você, extraído de um livreto que era publicado em Portugal e também depois, mais tarde, no Brasil. O livreto chamava-se Palavras de Edificação, Exortação e Consolação. O título é Cristo é Deus. E diz o seguinte: nos últimos dias recebemos 2 cartas. A primeira de alguém das Testemunhas de Jeová, testemunhas que elas não são realmente, queixando-se da doutrina cristã apresentada nos nossos livretos. A outra de um fiel irmão em Cristo, rogando-nos que publicássemos um artigo conciso e direto sobre o ensino que caracteriza esse grupo das Testemunhas de Jeová, principalmente naquilo que nega as sublimes verdades fundamentais das Escrituras acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Sempre procuramos que o conteúdo de nossas revistas seja para edificação. Por isso, em vez de atacarmos fortemente aquilo que é falso, nos concentraremos no que é verdadeiro, citando muitas passagens da Palavra de Deus que mostram claramente a sublime e fundamental verdade de que Cristo é Deus. De quem fala o Salmo 2? De Cristo. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Temos de confiar numa criatura ou no Criador? Maldito o homem que confia no homem, diz Jeremias 17:5. E tu, Belém Efrata, outra passagem, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isto está em Miqueias 5:2. Quem será este? Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus 2:4-6. Os líderes dos judeus sabiam perfeitamente a quem aplicar a profecia, porém, na sua incredulidade, não citaram a Herodes a última frase da profecia, que declarava a divindade do Messias, do Cristo, ou seja, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Outra passagem: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Que povo? O povo de Israel. O povo de quem? O povo do Senhor. O que quer dizer esse nome Jesus? O Senhor é Salvador. Então Jesus é o Jeová do Velho Testamento, porque Jesus quer dizer Jeová é o Salvador. E chamarás o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1:23. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele, João 12:41. Quando foi que Isaías viu a glória de Jesus? No seu livro diz: eu vi o Senhor, Jeová, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, acima do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:1-3, compare também com Isaías 6, de 4-10, e João 12, 39-40. É evidente que Jesus é o Jeová do Velho Testamento.
O rei de Israel perguntou: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Diz em 2 Reis 5:7. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus 8, 22-3. Ninguém, exceto Deus, podia limpar o leproso ou dar a outro o poder de fazer isso. Jesus não só curou os leprosos como Deus de Israel, mas também, como Deus, conferiu a outros poder para o fazerem. Ele diz em Mateus 10:8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Quem era Jesus antes de se tornar homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é Deus. Ele é o Criador. Mas chegou aquele momento único em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:3 e 4. Que sendo em forma de Deus, Filipenses 2, versículo 6, seria aquela uma forma falsa? Ser em forma de Deus? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Continua a passagem dizendo: nós nascemos na forma de homens, de servos, e não podemos tomar outra forma. Mas Jesus, que subsistia na forma de Deus, pôde tomar a forma de servo. E isso numa manifestação pura de graça, para levar os nossos pecados no seu próprio corpo sobre o madeiro. Bendito Salvador. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Por quem também fez o mundo. Hebreus 1,2. Cristo, portanto, é o Criador. Cristo recebeu adoração como Deus. Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, então, por que me viste, a Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20:28-29. Manda-se que os anjos o adorem, todos os anjos de Deus o adorem, está em Hebreus 1:6. E um ser celestial disse a João: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito ou o intento da profecia, Apocalipse 19:10. Todavia, os líderes das testemunhas de Jeová dizem: Jesus não foi uma combinação de duas naturezas, a humana e divina, que quando ele viveu na carne foi um ser humano, nada mais. Quando tais pessoas se apresentam à nossa porta, qual é o nosso dever como servos fiéis e obedientes à palavra de Deus? Conforme João escreveu à senhora com seus filhos? Talvez o pai de família naquela carta já estivesse com o Senhor. Qual é o nosso dever? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Veja bem, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João 1:9-11. Ora, requer-se dos despenseiros ou mordomos que cada um se ache fiel, diz 1 Coríntios 4:2. Um servo de Deus disse: o guardar e testificar da glória pessoal do Filho de Deus é uma parte importante desta elevada e santa mordomia. Os santos devem erigir um muro de separação entre eles próprios e aquilo que desonra a Cristo. O amor de Deus é um amor santo, por isso não é próprio, nem demonstração de amor divino, admitirmos em nossas casas ou locais de culto aqueles que negam a divindade do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Está em Tito 2:13-14. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, diz 1 Timóteo 1:15. Quem era ele
antes de vir ao mundo? Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus em João 8,58. Eu sou era o Deus de Israel que apareceu a Moisés. E disse Moisés a Deus, qual é o seu nome? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Êxodo 3, 13 a 14. Disse Jesus, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. É perfeitamente claro que Cristo é Deus. Mas os líderes das Testemunhas de Jeová dizem o seguinte, abre aspas, antes de vir ao mundo, o nosso Senhor era um anjo criado e nenhum outro senão o arcanjo Miguel, fecha aspas. Isto nos faz pensar em 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, foi o Filho quem criou os anjos. Ei, o que de seus anjos faz ventos, mas do Filho diz, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus 1, de 7 a 8. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão e como um manto os enrolarás e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Hebreus 1, de 10 a 12. Acerca de quem foi escrito isto? Do Filho. E os anjos? A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles, os anjos e espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, de 10 a 14. Jesus, o Senhor, como nosso grande pastor, manda que os anjos nos sirvam, ordena que os anjos nos sirvam. A oração é a linguagem do homem dependente que fala com Deus onipotente, do remido que fala com o seu Redentor, o seu remidor, do filho que fala com o Pai, do servo que fala com o seu Senhor. Ora, se Cristo não é Deus, como é que os cristãos se distinguem como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso? 1 Coríntios 1, 2. A quem Estevão invocou? Uma criatura, um anjo? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, 59 a 60. Acaso Paulo dirigiu-se a uma criatura, a um anjo criado, quando disse, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim um espinho na carne? 2 Coríntios 12, de 7 a 8. Se Jesus não é Deus, então o que quer dizer esta passagem? Quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. E quanto à sua ressurreição, nós lemos, eu sou o primeiro e o último. Esse é um título de Deus. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 a 18. Mas dizem os líderes das Testemunhas de Jeová o seguinte, abre aspas, o homem Jesus está morto, para sempre morto. O homem Cristo Jesus nunca ressuscitou dos mortos, fecha aspas. Uau! Isso nos faz pensar no que disse o nosso Senhor do próprio diabo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Cristo ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Isso está em 1 Coríntios 15, de 3 a 8, mas tem várias passagens. Leia também Mateus 28, de 2 a 6, Marcos 16, de 3 a 6, e versículo 14 também, Lucas 24, 3 a 7, Lucas 24, de 44 a 47, João 19, de 19 a 20, Atos 7, 3, Atos
2, 24 e 32, etc, etc. As chamadas testemunhas de Jeová ignoram voluntariamente o testemunho veraz de quem presenciou os fatos. Pedro disse que Deus antes ordena a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Atos 10, 47. Mas os líderes dessa seita religiosa dizem, abre aspas, não sabemos nada do que veio a acontecer ao corpo de Jesus. Se ele se decompôs, transformando-se em gases, ninguém sabe, fecha aspas. Vede as minhas mãos e os meus pés, disse Jesus, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 39 a 43. Leia também Zacarias 13, versículo 6, que trata do futuro. Meditem nestes nomes e títulos de Cristo. Seriam eles de uma criatura, de um anjo ou do Criador, Deus Criador e Onipotente? O Senhor do céu, 1 Coríntios 15, 47. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, 1 Coríntios 77, 6, 22. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2, 9 a 17. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. O que haverá para além da plenitude da divindade que não tem habitado em Cristo? Ela habita em Cristo como homem. Cristo é tudo em todos, fala Colossenses 3,11. Se Cristo é tudo, então Cristo é Deus. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. O bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15. Comparemos com Apocalipse 9,16. E no vestido da sua coxa está escrito esse nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala também Hebreus 13:8. Poderia alguém dizer isso de uma criatura de Deus, de um anjo? 2 Pedro 1:1. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, 20 a 27. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, de 12 a 16. Tudo isso foi lido do livreto Palavras de Edificação, Exortação e Consolação, de um autor desconhecido, infelizmente, não dá para saber quem escreveu. Isso foi publicado na edição de Portugal em 1996.